pessoal, questão de número 56 do capítulo 6 do volume 1 de Fundamentos de Física do Harding. Questão estilo Enem, olha só o tamanho do texto dessa porra. Frear ou desviar? A figura mostra uma vista superior de um carro que se aproxima de um muro. Suponha que o motorista começa a frear quando a distância entre o carro e o muro é de 107 metros. Que a massa do carro é de 1.400 kg, que a velocidade inicial é de 35 metros por segundo e que o coeficiente de atrito estático é µs igual a 0,5. Suponha também que o peso do carro está distribuído igualmente pelas quatro rodas, mesmo durante a frenagem. Letra A. Qual é o valor mínimo do módulo da força de atrito estático entre os pneus e o piso, para que o carro pare antes de se chocar com o muro? Letra B. Qual é o valor máximo possível da força de atrito estático, F, máximo? Letra C. Se o coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o piso é de 0,4, com que velocidade o carro se choca com o muro? O motorista também pode tentar se desviar do muro, como mostra a figura. Letra D. Qual é o módulo da força de atrito necessária para fazer o carro descrever uma trajetória circular de raio D e velocidade V0, para que o carro descreva um quarto de circunferência e tangencie o muro, ou seja, evite bater, a linha tracejada em roxo. E letra E. A força calculada no item D é menor que a força de atrito estático máxima, o que evitaria o choque. Então, vamos lá por partes. Temos bastante informação, diferente do Enem, todo o texto tem bastante informação que a gente pode utilizar. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos o seguinte. Qual é o valor mínimo do módulo da força de atrito estático entre o pneu e o piso para que o carro pare antes de se chocar com o muro? Então, qual seria o valor do atrito estático para fazer com que o carro freie antes de bater no muro? Então, nós temos aí o nosso esqueminha gráfico, ilustrativo, que mostra aí o carro indo em direção. Nós temos a distância D ali, onde ele vai... onde ele começa a frear ou onde ele começa a fazer uma curva, porque a gente vai ter duas situações. Nós temos ali a distância D, no desenhozinho, a partir daquele ponto ali, no início do tracejadão, da linha branca, onde o motorista vai frear, caso ele permaneça em linha reta. E aí vamos analisar essa situação. Depois, em itens mais à frente, se eu não me engano, no item D e C, D e E, que diga, vamos analisar conforme ele tentando fazer uma curva a fim de evitar a colisão. E também vai ser a partir do mesmo ponto de distância D, ou seja, os 107 metros, que é ali a nossa linha tracejada que você começa a ver que ela começa a fazer uma curva. Então vamos lá, temos muita informação. Então, primeiro, temos que descrever ou analisar qual vai ser a freada dele, ou seja, a desaceleração desse carro. Então vamos analisar a desaceleração necessária, não é que o carro vai estar com essa desaceleração. Qual vai ser a desaceleração necessária para que o carro pare antes de colidir com o muro. Para daí então a gente poder calcular a força de atrito estática máxima para evitar essa colisão. Bom, como a gente tem velocidade inicial, temos deslocamento, queremos a aceleração e sabemos que a velocidade final tem que ser zero, então podemos aplicar a equação de Torricelli e substituir os valores. A nossa velocidade final é zero, que ele vai parar imediatamente antes de bater no muro, que a gente quer uma situação em que ele evite a colisão. Isolando a nossa aceleração, ela vai depender aí da velocidade inicial quadrada sobre 2 vezes o deslocamento. O deslocamento é 107 metros, que é quando ele começa
que é quando ele aperta no freio, né? Que é essa distância D aí. Então, substituindo os valores e resolvendo, a gente tem que a desaceleração necessária para evitar a colisão é de 5,72 metros por segundo. Então, agora podemos pegar aqui a nossa equação da força resultante, que aí a gente vai considerar o eixo horizontal, né, como sendo para a direita positivo. Então, a nossa força de atrito atua no sentido oposto. A única força que atua sobre o nosso carro nessa situação é a força de atrito, que atua no sentido oposto. Então, a nossa força resultante vai ser igual a menos a força de atrito. A nossa força de atrito, né, ela vai depender do que aí? Nesse caso aí, a gente está analisando conforme a nossa força resultante, né, para facilitar a nossa vida, né? A força resultante não é massa vezes aceleração, então a nossa força de atrito estático pode ser dada por essa forma aí. E aí a massa é 1.400 kg vezes a desaceleração, né, que é de 5,72 metros por segundo quadrado. Então, isso significa que a força de atrito estático máxima entre o pneu e o asfalto tem que ser aí de 8.008 newtons, ou 8 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então, essa tem que ser a força, né? Vamos reler aqui a letra A. Qual é o valor mínimo do módulo da força de atrito estático entre os pneus e o piso, para que o carro pare antes de se chocar com o muro, né? A força de atrito estático seria aquela força, né, relembrando aqui, aquela força, né, que está na eminência ou que impede o movimento de um objeto ao se aplicar uma força sobre ela. Então, se essa força aplicada for maior do que essa força de atrito estático, o objeto entra em movimento. Então, isso também vale para o sistema inverso, né? Se a gente tem uma força de atrito estático de 8.008 newtons, né? Levando em consideração todas as variáveis que estão incluídas nesse problema, a gente tem aí um sistema de frenagem que vai evitar a colisão. Agora, vamos analisar aqui na letra B. Qual é o valor máximo possível da força de atrito estático para esse caso aqui? Então, o que a gente vai fazer agora é calcular a força de atrito estático real que está acontecendo entre esse pneu e o asfalto e comparar se ela é maior, menor ou igual à força que é necessária para evitar a colisão. Então, vamos lá. Letra B, nós temos o seguinte. No eixo Y, eu esqueci de escrever, né, para o eixo Y, nós temos o seguinte. A força resultante ela é igual a normal menos a força peso, né? A gente está vendo no sistema de cima, então a força normal está saindo da tela do seu vídeo e a força peso está entrando, né, na direção aí do solo, né? E você está vendo todo o esquema ilustrativo do veículo de um ponto de vista top-down, né, de cima. Então, nesse eixo, a força resultante ela é nula, e então a normal fica sendo igual à força peso. A gente sabe que a força de atrito estático ela é μ vezes a normal, então a força de atrito estático vai ser μ vezes a força peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade. A gente tem ali o coeficiente de atrito, a gente tem a massa do carro e a gente tem o g, que é a aceleração da gravidade. Então, substituindo todos esses valores e resolvendo, a gente tem que o coeficiente de atrito estático máximo para fazer esse carro parar é de 6.860, ou seja, essa é o coeficiente de atrito estático máximo real que está atuando entre o pneu e o asfalto para essa situação. Ou seja, o valor ele é menor do que o necessário para fazer com que o carro freie, né? Que a gente precisaria de um atrito estático máximo de 8.008 newtons. Porém, a gente obteve aí um valor aí um pouco mais de 1.000 newtons abaixo do valor necessário, né? Deixa eu ver. Mil e uns quebrados, é quase 1.100 newtons de forças abaixo do valor. Então isso significa o quê? Significa que se o camarada a 107 metros a uma velocidade de 35 metros por segundo pisar no freio com um carro de 1.500 kg e um coeficiente de 0,5, não vai ser necessária essa força de atrito entre o pneu e o asfalto
não será necessária para frear o carro antes que ele colida com o muro. Sabendo então que essa força não vai ser necessária, vamos partir para o próximo problema, né? Já que o carro ele está em movimento. Então, a gente tem que atribuir agora a força de atrito cinético, e é isso que pede a nossa letra C. Se o coeficiente de atrito cinético entre os pneus com as rodas bloqueadas, né? Ou seja, elas estão travadas, né? Então, o pneu está deslizando sobre o asfalto. E o piso é de 0,4, com que velocidade o carro se choca com o muro? Então, ou seja, como a gente já viu que não vai ser suficiente para freá-lo antes de bater no muro, o carro não vai parar, então vamos calcular com que velocidade ele vai impactar nesse muro. Mudando aqui a nossa página, né? Permanecendo no texto para eu não esquecer o que é que pede-se no texto, para não estar voltando, como aconteceu em algumas outras questões. Então vamos lá. Aqui nós queremos saber qual vai ser a velocidade de impacto com o muro, já que a gente já viu que não vai ser a força de atrito não é forte o suficiente para frear o carro antes da colisão. Nesse caso aqui, a gente pega a nossa equação da força resultante, a única força que atua no eixo do movimento do nosso carro, que é o eixo X, é a força de atrito cinético. Agora a gente vai considerar a força de atrito cinético, né? Porque o carro está em movimento, apesar de estar deslizando sobre o asfalto, para que a gente descubra qual é de fato a desaceleração do carro. Porque aquela na letra A seria a desaceleração necessária para fazer com que o carro pare antes de colidir no muro, e a partir daquelas informações a gente obteve uma força de atrito estático de 8.000 newtons, né, para fazer com que o carro freie antes de colidir. Porém, a gente viu que não é isso que aconteceu. Então, qual é a desaceleração real daquele carro? Então, abrindo aqui a nossa equação, força resultante em massa vezes aceleração, né, pois está havendo uma desaceleração, e a força de atrito cinético é o coeficiente vezes a massa vezes g, né? Que pela análise da letra A, a gente sabe que o coeficiente, a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e a gente sabe que devido à análise dos eixos y, a força normal é igual à força peso, e portanto a nossa expressão fica desse jeito aqui. Isolando a nossa variável aceleração, a gente tem massas multiplicando dos dois lados da igualdade, então a gente pode eliminar. Então a nossa aceleração depende apenas do coeficiente de atrito cinético, aqui é um K, vezes a aceleração da gravidade. E com sinal negativo, porque está no sentido contrário, e isso vai refletir como sendo uma desaceleração. Substituindo os valores, a gente tem o coeficiente de atrito cinético, está ali no nosso enunciado C, 0,4. E a aceleração da gravidade todo mundo já sabe. Multiplicando esse produto, a gente tem uma desaceleração de 3,92 metros por segundo ao quadrado. Veja aí que a coisa está coerente, né? Porque na situação ideal que a gente montou, né, na nossa letra a desaceleração para evitar a colisão seria de 5,72 newtons, né? Então tá aí a nossa desaceleração. Agora a gente pode aplicar a equação de Torricelli para saber com que velocidade o nosso veículo vai bater no muro, né? A gente tem as condições, né? A gente tem a desaceleração, a gente tem a velocidade inicial, a gente tem o deslocamento, que é de 107 metros. Então a nossa velocidade de colisão vai ser a raiz de todo esse termo aí. Substituindo os valores, velocidade inicial 35 metros por segundo, elevado ao quadrado, né, que é a nossa condição inicial lá, mais duas vezes a desaceleração, 3,92 metros, vezes o deslocamento, né, que é de 107 metros, o carro não vai passar disso porque tem um muro na frente. Então, nesse ponto da distância zero até 107, o carro vai estar com a velocidade de 19,7 metros por segundo. Então, vai ser essa velocidade com que ele vai bater no muro. O que dá aí uma velocidade de 71 km por hora. Né? Então, vai ser uma colisão aí, vai causar um estrago. Na letra D, ele pede o seguinte: qual é o módulo da força de atrito necessária para fazer o carro descrever uma trajetória circular de raio D e velocidade V0, para que o carro descreva um quarto de circunferência e tangencie
o muro. Então, ou seja, a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez na letra A. Né? A análise é a seguinte, que é supondo que ele vai conseguir fazer isso. Então, a gente vai montar aqui as equações de modo a descrever uma trajetória que ele consegue fazer a curva. E essa trajetória tem que ter o quê? Tem que ter um raio D, ou seja, o raio da circunferência dessa curva tem que ser de 107 metros, ou seja, ele vai roçar o muro, né, quando descrever esse semicírculo, né, esse quarto de círculo. E a velocidade tem que ser igual à velocidade inicial, né? Tá ali V0, acho que deve ser a velocidade inicial. Então vamos lá. Para analisar aqui, né? Nós temos aqui que a força resultante vai ser igual à força centrípeta, né? Cinética. Vamos aqui nós temos o movimento, né? E é a única força que está atuando nesse eixo do movimento, né? Que o carro está fazendo a curva e a tendência dos pneus é correr para fora dessa trajetória. Então, nós temos aí a força de atrito cinético. E a força de centrípeta é a nossa força resultante, né? Que é a força que aponta para o centro do movimento. As outras forças, que é a normal e a força-peso, estão no eixo perpendicular a esse aqui que a gente está tratando. Então, como não há movimento nesse eixo, né? Aí a gente já sabe, como é de praxe, a normal igual ao peso, né? E aí vai toda aquela sequência, né? A força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal é igual ao peso, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, escrevendo aí a nossa equação, primeiro a gente vai, em vez de fazer toda aquela análise que eu acabei de falar agora há pouco, a gente vai apenas resolver a equação em termos da força centrípeta, para saber qual seria a força de atrito cinético ideal para o carro fazer essa curva sem que ela derrape ou fique na iminência de derrapar, né? Então, substituindo os valores, a gente tem a massa do carro, 1.400 kg, a velocidade inicial do carro, 35 metros por segundo ao quadrado, sobre o raio da curva, né, que é a distância, né, 107 metros. Então, isso significa que a nossa força de atrito tem que ser cinético, né, tem que ser de 16.028 newtons, ou 1,6 vezes 10 elevado a 4 newtons, né? Isso aqui é a força de atrito cinético mínima, né? Ou seja, para deixar ele na iminência de derrapar. Agora, vamos fazer o seguinte. A força calculada no item D é menor que a força de atrito estático máxima, o que evitaria o choque. Então, vamos analisar isso aí. Só um adendo aqui que eu acabei percebendo, né? Eu coloquei FK de atrito cinético, né? Na verdade, atrito cinético é quando tá havendo a derrapagem, né? Na verdade, aqui era para estar só F, né? Porque a gente não ia saber se essa força de atrito aqui seria uma estática ou cinética, né? Que a gente está tratando aqui como sendo o ideal para que o carro não derrape, não é? Então, a força de atrito que vai atuar sobre o carro é essa daqui, 16.028 newtons. O que é que ela significa? Não sabemos ainda. Vamos saber agora quando a gente analisar ela com a força de atrito estático máxima, né? Na verdade, que a força de atrito estático máxima é o que nos coloca na iminência de derrapar. Né? Então, se a força de atrito for maior que essa de atrito estático máxima, isso significa que o carro vai derrapar, então não vai ter jeito de fazer a curva. Se ela for menor, então isso significa que o carro vai conseguir fazer a curva sem grandes problemas. E analisando as respostas anteriores, a gente sabe que não é não é suficiente, né? Quer dizer, na verdade ela é maior, né? Tanto para o problema real, que deu lá em torno de 6.800, né? Ou seja, está bem abaixo, tá 10 mil vezes, né? 10 mil vezes, para aí, tá, tem uma força de 10 mil a mais, né? Em módulo, que é a força de atrito estático, né? Da nossa letra B, né? E o dobro da força de atrito estático máxima ideal para que o carro conseguisse fazer a freagem, né, na nossa letra A, que era de 8.000 newtons. Né? Então, ou seja, mesmo que a gente analise a situação em que ele conseguiria frear, né, para que o atrito entre os pneus e o asfalto fosse aquela de 8.000, ainda assim seria a metade da força de atrito que está atuando aqui sobre o nosso carro, que a gente encontrou na letra D. Então, isso significa que a força de atrito
estático máxima em qualquer um dos casos que você escolher lá, tanto que a gente encontrou na letra A, considerando que ele consegue fazer a frenagem, quanto que na letra B, que a gente está analisando as condições de fato do carro, todas elas estão abaixo da, da força de atrito que a gente encontrou aqui, que é de 16.000 newtons, né? Então isso significa que realmente essa força aqui é uma força de atrito estático, pois o carro vai derrapar, né? E como o carro vai derrapar, ele não vai conseguir fazer essa curva. Inclusive é uma força grande, né? É o dobro da que a gente esperava para um ideal de conseguir a frenagem. Então isso significa que o carro vai bater no muro mesmo se ele tentar desviar fazendo uma curva. Ou seja, nas duas situações, o motorista vai se dar mal. Muito bem, pessoal, é isso aí que eu tinha para trazer nessa questão. Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que tenha ajudado na compreensão desse problema. Essa questão aí ficou extensa, né? Pois ela é trabalhosa, né? Estilo Enem, texto da porra de grande, né? Mas veja que todo o texto ele participa, né, da resolução, então ele nos traz informações aí relevantes para a resolução do problema, né? Não é aqueles textos que às vezes é só explicando algo e depois não serve para porra nenhuma. Então espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se você é novo aqui, inscreva-se no canal se quiser e puder. E até a próxima questão.